Então, vamos dar um tempinho. Daqui a pouco a gente começa a nossa live, conversando com Nilson Bulgeroni, do Instituto Brasileiro de Renascimento. Né? Vamos bater um papo sobre terapia de renascimento. E se vocês forem entrando aqui, gente, já dá um oi aqui no chat, porque a gente já vai se identificando. Tem gente chegando, Laura Emília. Alguém que se embora. Não dá para identificar quem é ainda. Tá? Queria muito colocar uma música aqui, eu acho que eu consigo. Ok, Gé. Talvez um pouco alto. E aí já vão preparando aí as perguntas sobre a terapia de renascimento, né, que a gente vai poder explorar o convidado de hoje. Laura Emília, sempre vai ter oportunidade, viu? A gente está sempre com esse projeto agora do chá terapêutico, todas as quintas. Simone, seja bem-vinda. E aí a ideia é a gente manter o projeto chá terapêutico aqui pelo YouTube, né, e os encontros de meditação pelo Instagram. Né? Então a gente vai estar nas duas mídias. Ainda mais 2 minutinhos, o Nilson já está conosco, né, para que a gente possa apresentá-lo. Essa pessoa fantástica que me apresentou a terapia de renascimento. Boa tarde, Geraldina. Seja bem-vinda. E foi a pedidos também, viu, gente? Muitas pessoas falaram que não tem Instagram. E o YouTube fica mais fácil por conta de que não precisa instalar um programa, um aplicativo, né? Terapias Ana Luísa, né? E Lacerda da Silva, seja bem-vinda. Então, conhece Nilson. Ana Célia, bem-vinda, boa tê-la aqui. Adriana. Então, gente, vou convidar já o nosso convidado de hoje para entrar, Nilson. Baixar aqui um pouco esse som. E a gente poder apresentá-lo. Olha aí, Nilson, já tem mais alunos seus aqui online, né? Que show, que legal. Luísa, Lacerda, né? Muito bom, Ana muito Luísa bom. Lacerda. Né? E eu acho que vamos ter mais alunos. Eu sou um deles, né? Eu estou tentando lembrar. É o 13, eu acho que da turma 13 ou é 15, eu nunca me lembro. Da né? sua? Acho que é 13. Isso. Depois a Simone chama a atenção da gente aqui, que ela diz. Ela sabe melhor. Né? Então, Nilson, deixa eu te apresentar a turma. Né? Nilson Bulgeroni,
ele é o fundador, né, está à frente aí do Instituto Brasileiro de Renascimento, conhecido como IBRARE, terapeuta renascedor, né, e formador, porque o IBRARE tem um curso de formação, né, em terapia de renascimento, Rebirth, né, alguns conhecem assim. E eu entrei em contato com esse rapaz através de internet, porque eu já era um curioso, já ouvia falar muito da terapia de renascimento, até mesmo no meio do Eneagrama, né? A turma do Eneagrama, muitos deles, né, veio a terapia de renascimento como algo que vem a somar, né, nesse caminho de autoconhecimento. Verdade. E aí, fazendo minhas pesquisas na internet, fiquei em dúvida em 2 instituições, e aí eu tive a sorte que uma delas foi mal educada me respondendo por e-mail, que eu não vou dizer quem é. Eu tive grande sorte, realmente, né? Porque eu disse, não, ok, vamos por esse caminho. E aí eu não lembro qual foi o ano que eu estive lá em São Paulo com uma turma maravilhosa, tá aqui Simone, confirmando, turma 13, viu? Turma 13, CFR né? 13, né? Turma Sim. linda, né? Muito entregue ao processo de autoconhecimento através da terapia de renascimento, né? Então, entrei em contato com o Nilson e, desde então, né, é um canal, né, uma pessoa, né, eu digo que é professor, é amigo, é parceiro. Se ele me permite dizer isso, Com né, certeza, com porque certeza. terminou sendo uma pessoa muito próxima, né, e nesse tempo todinho a gente mantém contato, né, virtualmente, mas mantemos contato. Nilson, então, dessa forma, eu sou muito grato pela tua participação, né, por você se disponibilizar em bater esse papo comigo e esclarecer mais, né, falar um pouco. Olha, a Simone é nossa consultora, está dizendo aqui, foi em 2016, Eu né? estava procurando, não tinha achado. Ela é rápida, né? 2016, olha quanto tempo, né? Já estamos aí nesse caminho de renascimento, Já. renascedor, né? Mais de 4 Então, anos já. isso, sou muito grato pela tua participação, Nilson. Eu que agradeço, é um prazer, né? Sempre poder falar sobre essa técnica que é tão pouco conhecida, né? E, e falar com amigos, realmente. Acho que não dá para ser diferente, né? Eu acho que essa a questão do ensino, principalmente dos cursos e treinamentos dessa área, fica difícil você tomar uma posição apenas de professor, né, onde você só ensina. Isso não existe, né? Eu acho que ali né, uma via de mão dupla, onde existe uma troca. E essa troca ela tem que existir não somente durante o curso, e principalmente quando se trata de um curso de formação, né, para terapeutas, é impossível você achar que o curso se encerra ali, né? Porque o profissional vai começar a colocar em prática tudo aquilo que aprendeu e precisa de um apoio, precisa de um respaldo, né? E para que ele possa ter a experiência, né, da aplicação. Então, se o treinador, se o head trainer ou, sei lá, o professor, né, o facilitador manter essa distância, eu acho que, né, fica muito pobre, né? Acho que quem perde não só o aluno, mas são os dois lados. Nilson, e a gente vai bater mais papo sobre isso mais adiante em relação. Eu queria abrir um espaço para a gente falar da parte de formação, principalmente porque você já tem uma turma em aberta, né? Sim. E eu acho interessante a gente deixar esse espaço para a gente falar. Mas olha, Nilson, nessa tua fala, isso para a gente hoje é algo que é óbvio. Isso para a gente, eu digo todo mundo, né? Toda a população, né? A importância do pós-venda, né? Dessa conexão no meio educativo. Mas, infelizmente, Nilson, isso ainda é diferencial. Né? Infelizmente, hoje a gente ainda percebe em alguns cursos, né, que isso se torna diferencial, né? Que, em particularmente, já deixo o elogio aí a Ibrari, né? Mas a gente vai falar um pouco mais. Com Vou ter certeza. mais tempo de elogiar o Instituto. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre a técnica, né? Então vamos. Isso. Que Mas eu show. posso deixar um espaço para isso também. Então, a gente já começa falando do Renascimento como uma técnica, né? E aí eu gostaria de a gente já começar conceituando. Eu vi uma postagem sua já lá hoje trazendo alguns conceitos, né?
Então, traz para a gente, Nilson, o que É, seria a terapia de uhum. renascimento? Embora existe uma técnica, né, que tem como base, que tem a ferramenta principal, né, a nossa respiração, que é algo tão nosso, que é algo do nosso sistema, que é algo, né, que nós já nascemos, né, o primeiro ato é o sistema respiratório que começa ali, né, a fluir, então é algo que realmente a ferramenta principal é a respiração, né, utilizada. Dizemos técnica porque existiu toda uma história, um processo que foi desenvolvido desde a década de 70 até hoje, né, principalmente por um americano chamado Leonard Orr, que infelizmente faleceu ano passado. Porém, no decorrer, né, desse tempo, várias pessoas foram contribuindo para que essa técnica específica pudesse tomar uma proporção maior e que tivesse resultados mais eficazes. Então, aí eu digo que hoje eu considero o Renascimento mais como um método, né, onde existe um começo, um meio e um fim. E não simplesmente só colocar a pessoa para respirar e deixar a coisa acontecer sem nenhum respaldo, sem nenhum cuidado, sem nenhum, né, acompanhamento de um profissional. Por isso que eu acho que aí se torna um método, tá? Que foi desenvolvido, né? É claro que cada um coloca de acordo com as suas preferências, de acordo com as suas facilidades, né? E eu, basicamente, acabei também criando um. Então, o que eu ensino, eu acredito que também seja diferente de alguns outros institutos também, por causa da visão, por causa do conhecimento, da experiência que cada um foi tendo durante esse processo. Então, hoje eu posso dizer que realmente o Renascimento ele pode ser considerado, né, um método que utiliza, sim, a respiração, que nós chamamos de uma respiração consciente e circular, né, porque é uma respiração diferente da respiração que nós fazemos hoje, que é uma respiração que tem pausa, uma respiração que tem uma velocidade, que tem um ritmo, e durante o processo, essa ferramenta, né, a respiração, vai ser utilizada como propulsor, como algo que vai ativar todo esse processo, e é lógico que aí entra toda uma mudança química, fisiológica, justamente para a gente trabalhar várias questões, principalmente, né, em questões da sinestesia, de sensações, de emoções, com aquele objetivo que você comentou, que eu, né, postei ontem, sobre o renascimento, né, de trazer o bem-estar, o alívio, né, do estresse, desbloqueio emocionais e assim por diante. Então, tem realmente objetivos bem específicos que o renascimento pode ser utilizado. Nilson, eu sempre, antes das minhas lives, eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram, né? E eu não divulgo as perguntas lá a público, né? Mesmo que não precise marcar as pessoas, mas eu prefiro não fazer isso lá. Eu anoto e trago para cá, né? E aí eu já tinha uma pergunta que dizia assim, renascimento e a terapia de regressão são as mesmas coisas? Não. Como é que a gente Não, diferencia? não, porque quando a gente diz regressão, primeiro, a palavra regressão, muitas vezes ela nos remete principalmente a crenças religiosas com relação à regressão de vidas passadas, né? Essa palavra regressão, ela está muito presa a isso, infelizmente, tá? Embora, né, nós sabemos que quando a gente diz regressão, o simples fato de eu me lembrar o que eu almocei ontem, o que eu comi ontem no almoço, não deixa de ser uma regressão. Eu estou, né, uma regressão de memória. Eu estou lembrando aquilo que eu comi ontem, que é o passado. Então, tudo aquilo que aconteceu antes deste momento é passado. E se eu me lembro de algo, eu tô, né, é uma regressão de memória. Agora, existem terapias específicas de regressão de memória quando se trata de, né, hipnoterapia, né, por indução, por condução de um profissional específico que vai te conduzir e vai ir em busca de algo específico, tá? E no Renascimento, nós não trabalhamos dessa forma. O Renascimento, ele não tem esse objetivo específico de buscar memórias, tá? Elas realmente vão aparecer e podem aparecer, né? E a probabilidade é muito grande que isso aconteça,
Porém, quando nós vamos respirar, né, nós não respiramos um fato em específico, nós vamos em busca do que está por trás disso, quais as sensações que isso que promove no meu corpo, quais as sensações, quais as emoções que estão reprimidas no meu corpo. Então tem muito mais a ver com o corpo, né, do que mental, né? Então, quando eu digo que não é regressão, porque a gente vai estar totalmente no presente, no aqui e no agora. Por isso que é uma respiração consciente. Eu vou estar consciente e prestando muita atenção na minha respiração. Então, eu não vou ir no meu passado, eu não vou reviver fatos específicos do meu passado. Esse não é o principal objetivo do renascimento, embora muitas vezes isso aconteça. Eu lembro de uma pessoa, né, que me procurou, ligou para mim e disse, olha, um colega seu, aí disse um outro psicólogo, né, te indicou porque disse que você era renascedor. Ela usou, na verdade, eu disse assim, você faz regressão, né? Na hora do corto, né, eu ouço. E aí eu disse, ok, e o que é que te faz procurar a regressão, né? E aí ela começou a falar um pouco por telefone, eu disse, vamos fazer melhor? Vamos marcar aqui no consultório? E aí ela marcou, veio para o consultório, a gente sentou, bateu um papo, né? E é em cima disso que você pontua, né? Muitas vezes as pessoas vêm porque diz assim, não, eu sei que lá aos 5 anos de idade eu quero ir para ali, né? E aí essa pessoa já vinha, justamente, ela vinha de uma crença religiosa reencarnacionista, né? E ela dizia que queria, né, ver nas vidas passadas qual foi o problema que aconteceu lá para que as coisas estivessem desandando, digamos assim, hoje. E aí eu comentei com ela, eu disse, olha, a gente aqui vai usar uma técnica, bem explicado do jeito que você falou, e eu não sei se a gente vai para esse ponto específico, porque talvez essa questão que você esteja trazendo não esteja lá atrás. Na maioria das vezes não está. Né? E foi o que aconteceu, Nilson. Né? Então a gente começou aqui e fizemos aí algumas sessões, e de repente ela se deu, né, deixou que o inconsciente, nesse processo livre, né, chegasse até algumas situações, a quais ela descreve que vivenciou nessa sensação corpórea, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Trouxe algumas lembranças, alguns registros, né? E ela viu que a questão não estava lá em vidas passadas, né? A questão dela estava quando ela tinha 6 anos de idade, né? E foi, né? Ela conseguiu entender a situação e aí, de certa forma, nessa compreensão faz com que ela, né, escolha novos caminhos, né? Quebre um ciclo, né? Sem dúvida. Um exemplo que eu tomo isso sempre, porque quando me procuram, né, eu digo, olha, vamos deixar esse consciente, porque eu lembro, lá na formação, na nossa preparação, tinha muitas técnicas, né, a técnica da linha do tempo, tinha várias técnicas, mas a que mais me marcou, Nilson, foi justamente aquela que eu disse, não tenho nada para trabalhar, só quero respirar. E ela foi pontual, né? Ela me trouxe registro aí, informações em mim, né, que eu nunca imaginaria que iria trabalhar. Isso, né? Que eu acho mais impressionante e o que mais me surpreende a cada dia, né? Por mais que eu já esteja atuando e trabalhando nessa área já há quase 20 anos, é justamente isso, porque na maioria das vezes as pessoas conscientemente acham ou acreditam que, né, que sabem o porquê e da onde que vêm determinados comportamentos e crenças e assim por diante, e a gente sabe que, né, essas verdades absolutas, né, na terapia isso não existe, né? E o renascimento ele te dá essa possibilidade de trabalhar determinadas queixas, determinados assuntos que a pessoa, né, queira trabalhar, que não esteja satisfeita com ela mesma, né, ou com a situação em si. E quando a gente vai em busca da sensação que está por trás de tudo isso, muitas vezes a gente começa partindo de um ponto e chega a momentos específicos que conscientemente ou racionalmente não tem ligação lógica. Que a gente sabe, né? O nosso inconsciente, ele é sábio demais. E essas ligações lógicas não acontecem
muitas vezes, né, hoje adulto, tentando identificar ou procurar algo que me aconteceu no passado, né? E eu acho que quando a pessoa ela entra num processo já acreditando que sabe de onde vem, né, e quer ir em busca de algo específico, o resultado demora um pouquinho mais, porque a gente precisa desconstruir isso, né, para que a pessoa tire todas as barreiras, as máscaras, as proteções, para que ela realmente possa se abrir, e aquilo que você comentou, realmente a ferramenta, né, a técnica que mais, né, te trouxe resultado foi uma que você não foi em busca de nada, né, ou não achou que não tinha nada a ser trabalhado, porque você foi totalmente despido de tudo, né? Exato, porque enquanto a gente entra nesse ponto que você fala, né, já chega achando onde é que está o X da questão, ali, na verdade, é o nosso mecanismo de defesa funcionando, o mecanismo de defesa que é inconsciente, né, da racionalização. A gente começa a buscar os porquês, né, e aí, na verdade, é o nosso inconsciente aí nos segurando, né, calma, não vou cair, não, né? E o que mais me fascina no Renascimento é justamente isso, porque eu digo, ok, né, o seu desejo é saber o porquê, de onde vem, qual foi a primeira vez e tal, mas no Renascimento isso não é necessário. Nós não precisamos ter consciência ou trazer para a consciência o fato específico, o que aconteceu, quando aconteceu, quem estava lá, quem disse o quê, qual foi o significado, né? Porque eu escuto muito pessoas, e até mesmo renascedores, profissionais da área, dizendo que é uma ferramenta que serve, né, para ressignificação. Sim, ela serve, mas muitas vezes a ressignificação de fatos ela não acontece, porque na maioria das vezes os fatos não aparecem. As memórias, né, as lembranças, elas vêm principalmente pela sinestesia, e não por visão, e não por audição. Então, às vezes, o fato específico, não tem como eu ressignificar um fato que eu não sei qual é. Só que a gente sabe que por trás desse fato existiu uma emoção, né? Existiu um registro que está ali na célula de memória, né? E não está só no nosso cérebro, está espalhado pelo nosso corpo todo. E justamente a respiração, ela atinge esse ponto, ela faz você acessar essa célula de memória, e só com a respiração, mudando o padrão respiratório, você consegue exatamente mudar o que aquele fato te trouxe, qual o registro, qual a sensação que ele gerou, qual a emoção que de repente eu posso ter sentido pela primeira vez e registrado, ou reprimido, e guardado no meu corpo, e que isso está vindo à tona nos meus dias atuais. Então, às vezes, o fato não é tão importante. Só que a gente sabe que as pessoas gostam, né, de ter acesso a isso. E é muito legal quando acontece, né, e é super bem recebido também. E aí, era uma pergunta que tinha aqui, que eu tinha notado justamente nas suas falas anteriores, né, que me parece que nós temos aí uma memória corporal, né, uma memória do nosso corpo, né? Eu lembro que durante o trabalho de renascimento, ou os atendimentos, né, é uma das coisas que a gente passa como orientação. Olha, sente o corpo, né? Se durante, porque a gente está lá deitado, né? E muitas vezes a gente sente a necessidade de mudar a posição e a pessoa fica, não vou mudar de posição, né? Vou ficar aqui porque o renascedor disse que tem que ficar aqui, né? E, na verdade, aquela mudança de posição já são registro, né? Dobrar a perninha, posição fetal, né? Então, durante o renascimento, é muito comum não, eu acho que até por regra, né? A manifestação do corpo. Sim, sem dúvida. E por que isso, né, vai acontecer? Porque automaticamente, quando eu mudo o padrão respiratório e eu começo a oxigenar mais o meu corpo através, né, da minha circulação sanguínea, levando uma oxigenação maior para o meu cérebro, automaticamente o meu inconsciente ele vai traçar um paralelo e uma comparação de um momento específico da minha vida onde essa oxigenação estava ali presente. E esse momento era um momento de vida intrauterina. Então eu posso te dizer que, sei lá, vou chutar aí uns 80% das sessões,
né, o paciente, o cliente, ele realmente, ele acaba sendo direcionado para esse momento de vida intrauterina, tá? E é justamente nesse momento de vida intrauterina, esse período entre concepção e parto, que muitas vezes, né, a gente sabe que muitas linhas terapêuticas não é abordada, e que nesse período, né, de gestação, é onde, na maioria das vezes, a gente tem o primeiro contato com muitas sensações, com os primeiros contatos com as emoções, né, até mesmo, né, produzidas e sentidas pela mãe, que automaticamente, né, o bebê acaba sentindo, e até mesmo através das células de memórias, neuropeptídeos aí circulando por todo o corpo, indo em direção e sendo registrado nesse bebê. Então, dizer que a gente nasce, né, com HD zerado, sem informações, a gente sabe que não é verdade. Então, muitas vezes a gente começa a repetir comportamentos, a ter reações específicas, e repetir coisas que eu vivi dentro da barriga da minha mãe, mesmo estando lá, né, em posição fetal, quietinha, ninguém me vendo, ninguém me olhando, né, e a gente não tem consciência disso. Então, automaticamente, a respiração ela vai te levar a esse momento. Por isso que as instruções que a gente dá é permitir que o corpo fale, porque a única maneira de você se comunicar dentro da barriga da mãe era através de movimentos, era através do corpo. Né? A única comunicação que você tinha naquele momento. A não ser que depois do parto, depois da primeira respiração, aí tudo muda. E aí isso me lembra também as técnicas de renascimento feitas em água, né, Nilson? Porque leva Sim. muito aos registros da vida intrauterina, né? Porque o contato com a água, né? A sensação da água na pele, a temperatura, né? Então, tudo aquilo, automaticamente o inconsciente já te leva lá em coisas de, às vezes, em segundos, né? E com a utilização da respiração, ainda muito mais rápido. Isso. Olha aí o comentário da Simone. Vou jogar aqui de novo. Muitas vezes, quando achamos que não aconteceu nada durante a respiração, pode ser justo aí que mais vai gerar uma significativa transformação. Sim, a Simone colocou um ponto, né, que é muito comum, porque às vezes as pessoas elas procuram mudanças muito radicais, mudanças drásticas, ou algo que, né, que tenha um impacto, que a pessoa, putz, bom, pronto, mudei a minha vida, agora a partir de agora eu sou outra pessoa, e às vezes elas esperam realmente um auge, um momento, né, grandioso para que isso aconteça. E a gente sabe que essas mudanças, quando acontecem num impacto, às vezes, tão forte e grande, às vezes até mesmo por catarse ou não, muitas vezes essas mudanças não permanecem, né, por um longo período. Às vezes ficam, né, um pouco tempo e logo a pessoa acaba retornando aos comportamentos anteriores. E no Renascimento, as reações mais sutis, às vezes trazem transformações muito, muito maiores, muito mais significativas para o resto da vida. Então, eu já tive experiências de que, quando eu terminei um processo de renascimento, onde eu vi várias pessoas sem nenhum tipo de reação, às vezes até mesmo corporal, nem de choro, nem de nada, 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 achando que o resultado havia sido péssimo. E foi o contrário, né? Foi uma das aplicações que eu, trabalhando em treinamentos, basicamente eu posso dizer que eu acabei tendo um resultado ainda bem significativo, né? E relatos das pessoas era fantástico. Então, muitas vezes, essas mudanças, esses acessos mais sutis, e até mesmo que se a gente for prestar atenção e lembrar das memórias de vida intrauterina, né, esses registros não são tão assim, né, grandes ou intensos. Né, acho que intensos seria a palavra melhor. Né, é claro, dependendo de como foi a experiência, a vida dessa mãe nesse processo. Mas na maioria das vezes, né, as influências ali da mãe são sutis, né, porque a Eu mãe me toma lembro, muito cuidado, né? Diga. eu me lembro de um atendimento que eu passei por isso, né? Eu fiz lá, deitei, fizemos todo o processo, né? Conduzi a respiração, e o rapaz estava ali imóvel, tranquilo, respirando, a cíclica funcionando, né? Percebi sutilmente a ativação, né? Saiu, e eu na cabeça, assim, já no finalzinho, eu fiz, rapaz, ele só relaxou. Eu acho que ele só queria mesmo relaxar, só precisava relaxar.
quando a gente terminou a sessão, que ele veio partilhar, que ele veio conversar comigo, foi um feedback fantástico nisso. Eu nunca imaginaria que ele tivesse passado tudo aquilo, né, sem ver tanta manifestação no corpo dele, né? E ele estava lá vivenciando aquilo tudo. Né? Eu aprendi a lição. Isso, mas e às vezes a expectativa é do próprio terapeuta, Sim, né, de ver algo, de ver essa explosão, essa catarse ou qualquer outro tipo de reação física ali, né? E eu acho que o que mais, né, me fascina no Renascimento, porque é uma terapia que, por mais que tenha um profissional, um terapeuta ali, cuidando, acompanhando, te dando todo o respaldo, a coisa tem que acontecer do paciente, do cliente que está ali respirando, né? Só depende dele. Então, esses pacientes que procuram no terapeuta a solução da vida e achando que vai jogar a bomba e falar, resolve aí o meu problema, né? Porque a gente sabe que acontece muito. No Renascimento, isso deixa muito bem claro que é a pessoa que é algo que de dentro para fora, não é o contrário, né? Então, e não é uma terapia de comunicação, não é verbal, né? Então, ali é fantástico justamente por causa disso, porque quando acontece a explosão é gigantesca e as mudanças são muito mais profundas, né? E ainda nisso, e ainda sobre isso, Nilson, e aí você falou logo no começo, a questão das metodologias, né? Essa ideia da necessidade ou do desejo do renascedor, né? De provocar e perceber a catarse, né? E eu vou lhe dizer, eu no começo, antes, né, da formação, eu era muito reticente, muito, como é que posso dizer? Eu tinha um receio muito grande com a terapia de renascimento, porque eu via justamente os processos através da catarse, das manifestações mais intensas de corpo, né? Como é que chama? Da tetania, né? Tetania, né? E aquilo ali não conseguia entrar no processo. E aí, quando a gente entra na tua formação, que a gente passa ali aquele tempo todinho, todos os dias, manhã, tarde e noite, respirando, sentindo, né, passando pelo processo, e eu via que não precisa disso tudo. Não precisa dessa sensação toda da catarse, né? Porque se ela vir, é porque foi necessário o processo. Né? Sim, porque muitas vezes a catarse vem durante, né, um acesso a uma lembrança, uma memória específica, onde aconteceu aquela respiração que gerou a catarse. Então, não é que não possa acontecer e não deva acontecer, mas se ela veio, ela vai ser muito bem-vinda, e aí é onde entra a atuação do terapeuta, do renascedor, para saber o que faz quando isso acontece, que na maioria das vezes, né, as pessoas acabam se assustando e não sabem o que fazem. Isso. Né? Deixa eu mudar aqui não é mudar de assunto, mas vamos entrar em outro tema, né? Diga. Você falou da vida intrauterina, né? E a gente ouve muito, né, a ideia de que o parto é o momento mais, digamos assim, entre aspas, traumático do ser humano, né? Justamente porque ali a gente tem contato com dois mundos, né? A gente está saindo de um mundo entrando em um outro, né? E aí são temáticas quando a gente fala de renascimento, né? Tipos de parto, como é que a questão, como é que nós entendemos ali corporeamente falando aquele momento, as sensações. Fala um pouco, Nilson, sobre isso. Eu acho que a gente não pode dizer que é um momento, né, mais traumático na vida do ser humano, não, porque isso, né, vai diferenciar o que cada um realmente viveu, né? E a gente sabe que tem muitas experiências de vida aí com momentos traumáticos muito mais fortes né, na fase adulta do que na infância ou até mesmo na gestação, né? Mas sim, a gente pode considerar que é sim um momento traumático na vida de qualquer pessoa, porque algo que poderia ou que, né, deveria ser tão bonito, tão belo, né, é o sopro da vida, é o nascimento, né, você vindo para este mundo, né, essa vida que vem, esse ser humano, mais um que está nascendo, então a sensação da mãe ali, né, de estar parindo, o pai, né, de ver ali, né, a continuidade, né,
do seu ser, através daquele filho. Então, emocionalmente, é uma visão, né, fantástica. Porém, a gente sabe que essa transição, como você comentou, né, de um mundo para o outro, onde, de repente, 9 meses ali, aquela criança num espaço pequeno, né, sem iluminação, totalmente protegido, né, uma temperatura super gostosa, agradável, né, de média 36 graus aí, sendo alimentado, né, sem precisar trabalhar, sem precisar pagar boletos no fim do mês, né, sem preocupação nenhuma, né? E aí, essa ligação, esse vínculo com essa mãe, muitas vezes no momento do nascimento, então, ter toda aquela enxurrada hormonal que a mãe tem para o bebê nascer, né, esse momento também é muito impactante para a criança, né? A saída, né, todo esse movimento, né, de sair num espaço tão pequeno, tão, né, apertado, né, onde realmente a criança e a mãe, né, requerem esforços grandes para que isso aconteça, e essa transição de um mundo para o outro, onde todas as sensações físicas aí acabam mudando. Então, temperatura, né, iluminação, sensação de corpo, tudo modifica, né? E esse vínculo é cortado, né? Principalmente, né, nesse primeiro corte do cordão umbilical, e aí é o que a gente, né, comenta, né, como foi esses registros, o que realmente ficou registrado, né, no seu cérebro, no seu corpo, tá, na sua mente, realmente, como que foi esse significado que você deu para esse momento, né, de viver, né, de ter que tomar a primeira decisão da sua vida, né, onde o sistema respiratório não funciona, onde se corta um cordão umbilical, né, e o oxigênio simplesmente acaba de uma hora para outra nos partos que a gente está tendo hoje, embora, né, isso está começando a mudar um pouco, essa escassez, essa falta do oxigênio e a sensação realmente de quase morte no momento de nascimento. Como assim, né? Sensação de quase morte no momento do nascimento. Porque, né, essa ruptura, essa falta do oxigênio ali no corte, né, umbilical, faz acontecer isso, né? E aí o sistema tem que muitas vezes chacoalhar essa criança, o médico dá né, o famoso tapinha, que muitos já não está acontecendo mais, né? Às vezes virar a criança de ponta cabeça para poder respirar. Então, a sensação gerada ali não é prazerosa, de jeito algum, né? Se houve uma anestesia ali, seja peridural ou RAC, essa criança já nasce com esses restos, né, também de anestesia na corrente sanguínea dela, já nasce toda molinha, toda sem força, sabe? Não estou tintindo nada, não sei o que está acontecendo, e me tiraram de um lugar e me colocaram em outro, né? Num lugar frio, né? Cheio de barulho, sons absurdos, onde eu estava não tinha esse som. Então, realmente é uma transição realmente dolorosa, é uma transição bem chocante para a criança. Agora, o que realmente isso ficou registrado, né? Não é porque na maioria das vezes acontece isso no parto que significa que todos nós vamos ter esses registros que eu posso considerar ruins ou negativos, tá? Então, é isso que vai fazer a diferença, porque a gente sabe que cada um registra e capta as informações do mundo externo, né, e registra internamente de forma diferente. Eu registro de uma forma, você registra de outra, e assim por diante. E é isso que faz a diferença entre nós, seres humanos. Tá? Por isso, Deus, que hoje eu não uso a palavra trauma. Né? Eu usei aqui justamente porque é a pergunta me anotaram aqui desse jeito. Né? Mas eu uso sensação dolorosa. Tá. Que isso é uma interpretação. Né? Como é que pode ter gerado um trauma ou não, né? Exato. Tá? Qual é a sensação que eu dei para aquela situação? Né? Foi boa? Foi ruim? E como é que eu lidei? Como é que eu me lidou com essa sensação? Né? Então, eu prefiro hoje não usar a palavra trauma, porque a gente associa sempre a palavra trauma como uma agressão, e muitas vezes não é. E se a gente olhar, né, para trás e momentos específicos da nossa história, onde passamos por momentos difíceis e sensações ruins, nem sempre geraram traumas, né, na vida da gente.
Eu estava conversando na semana passada que eu participei de uma live, onde ela disse as sensações do parto do meu filho, né, foram gigantes, mas hoje eu lembro não como um trauma, eu posso dizer que aquilo foi prazeroso, né? Então o que muitas mães definem como dor do parto, ela define como prazer. E a gente tem casos específicos de muitas mães que dizem que a sensação ali do momento do parto foi de prazer. E aí tem mães até que questionam, como assim, né? Que absurdo, isso não é possível. Sim, é possível. É possível. É que a gente sabe que a linha que divide, né, o prazer, né, a sensação do prazer é muito tênue, né, entre a dor, né? Entre a dor e o prazer ali dá para confundir às vezes um pouco, né? Eu pensei isso, né? Ok, gente. Aí, se as mulheres estiverem ouvindo aqui, vai meter alguma coisa em mim. Chega até aqui pelo fio, né? Eu digo que eu vivenciei durante o parto, porque eu digo, quando eu falo do parto da minha filha, né? Eu falo que eu estava grávido, eu falo que eu pari, né? Eu falo porque eu vivenciei junto com a esposa. Claro, Sim. a dor maior foi dela, né? Mas vivenciei a dor, né? A minha dor, né? E realmente, no começo foi bem assim. Eu conversava com ela porque eu tinha um sonho que era assistir o parto normal dos meus filhos, mas era o meu sonho e a princípio ela não comprou essa ideia, né? Depois de um tempo, ela lendo, estudando, né? Ela fez ok, eu tô com vontade de ter o parto normal. E nós tivemos nossa filha, né? A segunda nossa foi de parto normal, né? Sofremos aí 8 horas, Olha né? só. E aí ela teve toda essa preocupação, Nilson, de não induzir o parto, de não estar Que colocando legal. o hormônio lá na hora, né? O bebê nasceu, não precisou pingar o colírio lá eu acho que é mercúrio, não lembro qual é o produto que coloca, né? E ela fez todo o plano de parto, né? Foi muito legal o parto dela, mas ela, digamos assim, até os minutos finais do parto, ela dizia que é muito sofrido, mas hoje, se perguntar a ela, como já perguntaram, ela disse, foi de muito prazer, é de muito prazer, não tem preço que pague, né, depois daquele momento você está acolhendo. Sem falar na recuperação, né? Mas aí que tá, eu digo também tem as crenças aí, né, culturais, que acabam, né, influenciando. Por que realmente o parto tem que ser considerado um momento de dor? E tem, né, a porcentagem é gigantesca de partos onde a mãe não sente dor, onde não existe grito, onde não existe sofrimento. E por que ninguém comenta isso? Por que fica, né? E aí fica, né? E a dor do parto se tornou, sei lá, né, um adjetivo, né? Muitas vezes, né, as pessoas falam, ai, quando vai falar alguma coisa, ai, aquilo foi um parto. Como assim? Porque o parto é significado de coisa dolorosa, né? De sofrimento. E eu acho que a influência também da mídia, né? Que a gente conversa bastante sobre isso, que é muito comum, e quando eu falo, as pessoas trazem para a consciência. Quando a gente vê as novelas, né? Se for um parto normal, você pode ter certeza que a mulher vai estar descabelada, ela vai estar toda sem maquiagem nenhuma, o ambiente que ela está tendo o parto é horrível, ou ela está sempre fugindo, ou essa criança morre, ou ela é sequestrada, e existe muito grito, muita dor, muito sofrimento. A música de fundo da novela é para chocar. E aí, quando você vê um parto de cesárea numa novela, a mãe está no hospital, uma iluminação linda, aquela música bonita, toda maquiada, toda penteada, e aí aparece aquele bebê todo lindo, né? Por que isso, né? Né, por que não pode ser o contrário também, um parto, né, rápido, sem dor, sem sofrimento? Então, eu acho que essas influências também, e muitas vezes, né, as mães, as nossas avós, trazem, né, ainda trazem muito isso, né, ai, quando você souber, quando você tiver um parto, você vai saber o que é dor do parto, e começa a colocar medo, né? Então, né, eu acho que a gente tem que começar a mudar, né, essa visão e realmente fazer com que as mulheres passem a acreditar de que elas são capazes, né, de parir de forma natural e sem sofrimento, né? E acho que quando isso acontecer, né, as gerações vão mudar de uma forma,
né, a maneira como essas crianças vêm ao mundo vai interferir como elas se relacionam com as pessoas, né, e com as situações adversas. Então, é fantástico se isso acontecesse, né? Então, gente, olha, entramos nesse assunto parto, estamos falando de terapia de renascimento, mas por causa da ideia das sensações, né, presentes durante esse período, e que muitas vezes no trabalho de renascimento a gente se depara nesse período da vida, tá? Então, entramos nesse assunto justamente por isso. Claro que as pessoas estão entrando também, né? Sim, porque a maneira como eu vivi esse momento do meu nascimento e essas influências do parto, elas vão trazer influências gigantescas, né, principalmente comportamentais, né, de como eu me comporto hoje. Então, se esse parto, né, foi agendado, se não foi, se esse parto foi longo, se esse parto foi demorado, se foi prematuro ou não. Então, a maneira como você se relaciona com essas situações vão repetir, e esses padrões vão repetir durante a sua vida. E vai vir desde o parto, infância, adolescência e até chegar na fase adulta. E às vezes chega na fase adulta, eu simplesmente faço as coisas e não sei mais por que eu faço. Eu só repito aquilo que eu já vivi no meu passado. Só que aí eu tenho uma maneira de fazer de forma diferente, né? Mostrar que eu não preciso repetir esses mesmos padrões que eu tinha, que eu trago lá de trás. Então, e quando eu mexo num padrão, num registro lá de vida intrauterina e de parto, né, eu consigo transformar todo, né, e olhar para minha história de vida de uma forma diferente, né, sem trazer sensações ruins, né, e me libertar. Muitas vezes eu não gosto de usar a palavra libertar, porque o libertar significa, né, muitas vezes, né, de quebrar e de jogar fora algo e de não querer mais olhar para trás. Não, né, a gente de acolher mesmo, de falar, isso é a minha história, só que a minha história do futuro não precisa ser igual ao do meu passado. Então, é isso que eu acho mais legal, que o renascimento proporciona, né? É você, no presente, né, semear o seu futuro, independente de como tenha sido o seu passado. E agora eu vou fazer uma pergunta, como que te coloca na parede, Nilson. Diga. Mas eu faço essa pergunta porque eu já ouvi, você me ensinou desse jeito, você falou desse jeito na minha formação, já ouvi outras lives, você nessa postura, e é a qual eu compartilho, né? Então, não se sinta na parede, não. Se você está nesse paredão, estamos juntos, né? Vamos lá. Parto cesáreo ou parto normal? Eu acho que vai depender da situação, né? Vai depender da necessidade, porque a gente sabe que, né, parto cesárea vai salvar, né, e salva a vida de muitas crianças e de muitas mães. Só que esse parto de cesárea não precisa ser para 100% das mães, né? Não precisa ser 100% dos casos. Hoje a gente está chegando em parto de cesárea quase 60% dos partos, né? Então, será que realmente precisa 60% dos partos sendo cesárea? E se a gente for para uma classe média alta, essa porcentagem chega a 80% e às vezes até mais de 80%, dependendo das cidades, né? Então, se você pega uma São Paulo aí, realmente os partos, né, principalmente em clínicas particulares, em hospitais, em convênios, chega a mais de 80%. Então, sim, a cesárea ela vai salvar a vida de muitas pessoas, mas não precisa ser para todo mundo. Então, sim, com certeza, somente numa uma necessidade específica, a cesárea, mas com certeza o normal, né, o natural seria o mais adequado. Tá? Isso. E eu acho que é aí que a gente tem que começar a transformar e a mudar esses registros, principalmente nas mulheres. Porque a gente sabe que esses registros do meu parto, o registro do parto da minha mãe, isso fica ali no sistema límbico e a mãe e a mulher traz isso de geração para geração. Tá? Então, muitas vezes é importante que a gente quebre esse padrão que vem se repetindo por gerações, para que realmente o nosso futuro seja diferente e a gente possa realmente fazer um parto normal. Nisso. Eu trouxe essa pergunta, né, como eu disse, eu compartilho da mesma ideia que a sua, né, de que, ok, o parto cesáreo existe e deve ser usado, né? Claro. Meu Deus, essa inteligência a qual a gente tivesse essa descoberta, e muitas mulheres foram salvas por isso, né? E a gente não pode ignorar. Eu percebo que tem muitos colegas, né, que terminam defendendo fielmente que tem que ser o parto, né,
normal. E aí, o que é que acontece? Vai, não vai? Eu me deparo com mulheres que planejaram a sua gestação toda, um parto normal, idealizou aquele parto lindo do normal, né? Do parceiro estar lá do lado, aquela pessoa da família mais próxima está presente, né? Então, criou toda aquela fantasia, né? Expectativas, né? Dia, olha, infelizmente não dá para fazer, a parteira está ali do lado e diz, olha, vamos ter que ir para o parto cesáreo. É triste, sabe, Nilson, às vezes quando a gente se depara com a pessoa que diz, e aí, como é que foi o parto? Teve que ser cesáreo. Né? Eu já tive muitos casos de alunos, né, de pessoas que passaram pela formação e sabendo da importância do parto, né, e se programado e no momento do parto, realmente o médico, né, optar e de uma certa forma utilizar, né, desse poder que o médico tem naquele momento, porque não é culpa do médico, gente, não é culpa do médico. Ele só está fazendo o que ele aprendeu, né, e o que os professores e o que os hospitais mandam fazer, né, e por uma necessidade, né, comercial também. Porém, esse médico não tem culpa. Então, por medo de que algo aconteça a essa mãe e a essa criança, eles não têm conhecimento, eles não sabem que eles podem esperar um pouco mais, que podem utilizar de outros recursos, né? Que uma simples volta no cordão umbilical no pescoço, isso não significa que a criança vai faltar oxigênio, né? Que às vezes um parto onde a criança não encaixou, né, e está lá, sei lá, 10, 12 horas, por que não esperar um pouco mais para que essa criança, né, realmente possa virar e possa se encaixar? Por que o parto não pode ser, né, saindo os pés primeiro e não a cabeça? Então eu tenho muitos registros de parto que foram assim, e nem por isso essa criança morreu ou teve alguma complicação. Né? E eu acho que um outro lado também que a gente também tem que deixar claro é que o fato desse parto ter sido normal não significa que não tenha gerado algum trauma. Sim. Né? Então, as mães aí que estão nos ouvindo não precisam se sentir culpadas, não. Vocês fizeram o melhor que vocês podiam, né, nesse momento, que às vezes quando a gente comenta isso, as mulheres vão ouvindo e vai, né, gerando uma sensação aí, né, de incapacidade, né, uma sensação aí de até mesmo de frustração por não ter tentado ou ter sido diferente. Não, realmente o que aconteceu na sua vida, na vida do seu filho, era o que tinha que acontecer. Né? Então, a gente olhar dessa forma fica um pouquinho não tão pesado. Então, o parto sendo normal não significa que essa criança não tenha registros traumáticos, tá? Porque às vezes essa criança ela pode, né, travar no momento que vai passar os ombros, né? E a gente tem casos, né, de criança que às vezes quebra, né, ou fica ali travado e tem que fazer esse movimento, né? Aquela agressividade grande, muitas vezes de não esperar e de ter que usar o forceps, e agora não mais o forceps eles utilizam, né, tem aquela, não sei o nome, que é o que suga, né, que prende a vácuo, agora não é mais pinça, ventosa, né? Uma ventosa, né? Ventosa, isso. Então, com a ventosa gruda, e essa criança, né, ela nasce, né, e muitas vezes associando, né, a vida com a morte, né, e às vezes com sensações de dor no momento do nascimento. Então, eu acho que nada é por acaso, né? Essas crianças, esses registros, muitas vezes a gente não pode, né, simplesmente só bater o carimbo e classificar, aconteceu isso, significa aquilo. Não, são apenas possibilidades. Não dá para generalizar, né, Nilson? Não, de jeito algum. Antes de mudar a temática mais uma vez, né, só deixando o registro, né, no parto da minha segunda filha, aí a gente estava lá no parto, durante o parto, a geriatra, meu Deus do céu, a Obstetra. estava lá, né, em posição, esperando a minha bebê nascer, e aí ouvi o cochicho, né, fez cordão enrolou no pescoço. E a minha esposa fazia, o que foi? Eu, nada, respira. Respira. Aí, Tom, tirou um, aí, tranquilo. Aí ela, tem outro. Aí ela, o que foi? Nada, respira. Aí tirou. Então, tinha 2 voltas o cordão, né? Sim, isso é normal, a criança se movimenta, né? Não tem como não ter, muitas vezes, esse cordão, né, no pescoço. Mas, Nilson, quem pode ser renascedor?
Olha, quem pode, qualquer pessoa que realmente queira se colocar a serviço do outro, né? Pessoas que realmente se importam com o autoconhecimento, com o autodesenvolvimento, né? Com a evolução humana. Eu acho que quando você cuida, né, do outro, tendo essa visão, eu acho que o renascedor ele tem muitas chances aí de ter uma profissão com resultados fantásticos, né, e, né, por todos os aspectos, tá, de realização pessoal, profissional, né, e também com relação ao outro, né, de proporcionar uma vida mais prazerosa, uma vida, né, mais tranquila, de equilíbrio para o outro. Então, eu acho que qualquer pessoa que realmente se importe e se coloca a serviço, que a gente sabe que numa sessão terapêutica, né, de renascimento, que tem uma duração, né, de 2 horas, e às vezes até um pouco mais, dependendo do caso, né, você ficar ali 2 horas, pronto, atento, né, você tem que curtir, você tem que gostar, você tem que ter prazer em fazer aquilo. Então, o renascedor que não tem esse prazer não pode ser terapeuta. Eu acho que não só no renascimento, mas qualquer outro tipo de terapia, né? Acho que se encaixa aí nesse aspecto. Tá. E aí, caso eu me vejo nesse perfil, estou entusiasmado, e aí quero fazer uma formação pela Ibrari. Como é a metodologia do Ibrari? Como é que funciona o curso? E é legal você comentar, porque a formação em renascimento do Ibrari não necessariamente ela vai servir só para quem quer ser terapeuta, porque você mesmo, né, colocou várias vezes que durante aqueles 8 dias que a gente fica ali aprendendo sobre renascimento, e quando eu criei, quando eu organizei esse curso, foi justamente pensando primeiro no autodesenvolvimento, no desenvolvimento pessoal de quem está ali. Porque eu não acredito num trabalho onde o terapeuta não se cuida, onde o terapeuta não se observa primeiro, né? Porque eu acredito muito que se o terapeuta não estiver bem, como é que ele vai poder ajudar o outro, né? Quem é ele para poder falar algo, né? Ou cuidar de alguém se ele não está cuidando dele mesmo? Então, o método que eu utilizo durante, né, os 8 dias de curso, basicamente, é primeiro você experimentar em si, você ter esse crescimento, essa evolução, tá? E passar pelas experiências, primeiro em você. Você saber o que pode ou não acontecer com o seu paciente, né? Com o seu cliente, basicamente. Então, eu vejo muitos, principalmente pessoas que aplicam técnicas, que às vezes até mesmo não acreditam na técnica, ou nunca passaram pelo processo, nunca tiveram um ganho com aquilo. Então, é aquela coisa do vendedor, como é que eu vou vender algo se eu não acredito no produto que eu estou vendendo? Então, é isso. Então, na formação, você primeiro, né, vai acontecer, é lógico que tem todas as aulas teóricas, Isso. Então a gente vai profundamente, né, em saber tudo o que acontece com o nosso corpo, as mudanças químicas, fisiológicas, tudo, né? Porque eu preciso conhecer o que acontece com o corpo, porque se de repente acontece algo ali, né, com a pessoa que eu estou cuidando, eu preciso saber o que fazer. Então, e o que muitos profissionais acabam não tendo esse conhecimento. E aí sim, a gente vai, né, gradativamente, é como se fosse um quebra-cabeça, onde a gente vai com pitadas aí, né, de conhecimento, da técnica, de teoria, e vamos colocando em prática aos poucos, entendendo como que funciona toda a questão, né, do sistema respiratório, e você passando pelo processo. E aí sim, do meio da semana em diante, a gente começa a praticar, a aplicar a técnica, né, diante desse método, um no outro. Então, a gente vai ter experiências reais de atendimento. Por isso que eu falo que é um curso completo mesmo, que quando você sai dessa formação, você sai pronto para atuar. Né? Eu termino sempre no domingo, eu falo, segunda-feira, se você quiser atender alguém, você já vai estar se sentindo apto a isso. Né? Isso eu realmente garanto, tá? Justamente do que acontece nesses 8 dias, né? Dessa forma que vai crescendo, e a pessoa vai passando pelo processo e também aplicando no outro. E é muito comum as pessoas que entram no curso, muitas vezes
dizendo, mas eu não sou da área, né? Às vezes advogados, contadores e engenheiros, e vão lá, né, para se cuidar, para ter essa semana de presente mesmo para eles, e aí muitas vezes falam, nossa, não é que, né, surgiu essa vontadezinha aí de trabalhar nessa área, e muitos deles acabam fazendo essa transição. E Falta o são. espírito terapeuta, né, que há dentro É muito comum da gente, né, de querer cuidar e ajudar o outro, né? Ô, Eu Nilson, vejo muito. me lembra o Instagram da Ibrari. Do Ibrari é @Ibrari Instituto. Ibrari Instituto, tudo junto. Ibrari Tá? Instituto. É isso? Isso. Tá aqui, gente. Ibrari Instituto. Porque eu sei que você está com novas turmas já, abriu inscrições, né? Sim. E aí, quem tiver interesse, eu acho interessante nesses dois viés que você pontua. Ou ser renascedor, ou de repente vivenciar 8 dias, né, de renascimento, se trabalhar aí com o renascimento. Olha aqui uma Isso. colocação da Simone. As distorções relacionadas ao parto serem entendido e transformado em algo negativo. Pode ser por tabu em falar e fazer do parto uma experiência positiva? Como é que é a pergunta? Vamos lá. As distorções relacionadas ao parto serem Tá. entendido e transformado em algo negativo. Pode ser por tabu em falar e fazer do parto uma experiência positiva? Sem dúvida. Sem dúvida. Né, esses tabus, muitas vezes, não só com relação ao parto, mas muitos outros assuntos que a gente traz aí, né? Eu acho que no Renascimento a gente consegue enxergar esses tabus de formas diferentes. E você conseguir transformar, né, algo que é considerado traumático ou ruim, né, em uma visão muito mais harmônica, muito mais prazerosa, isso é fantástico. Então, por que não? Eu acho que isso é totalmente possível, né, para que isso aconteça. Então, sem dúvida, a Simone pontuou aí, show de bola. E aí, Nilson, quando a gente fala de crenças, né, a gente tem que entender que crenças não é nossa. A gente, na verdade, comprou essa ideia. Né? É algo que inventaram lá atrás, no passado. Eu acreditei como verdade, aceitei isto como verdade, né? Comprei a Uhum, ideia e hoje eu reproduzo. Então, isso verdade. não é nosso, Não. né? É algo que a gente aceitou. E Né? muitas vezes, né, por terem se repetido, né, a crença muitas vezes ela acaba sendo fixada quando acontece duas, às vezes na terceira vez, já virou crença, né? Aconteceu 2, 3 vezes, pronto, né, já registra. Agora, quando existe uma forte emoção, esse registro, às vezes na primeira vez já vira uma crença, né? Então, essa forte emoção associada ao fato, a gente sabe que, né, inconscientemente, esse registro vai acontecer muito mais fácil. E por isso que o Renascimento vai entrar aí. Ele vai conseguir olhar para esse fato que tem uma sensação, um registro tão forte e intenso de uma emoção, né, muitas vezes forte e intensa, e ele consegue, através da respiração, acolher, trazer e abrir espaço para que isso realmente tome o lugar, né, adequado, né? E não algo que eu rejeite, algo que eu quero excluir da minha vida, algo que eu quero me libertar e que eu não quero mais, né? E a gente sabe que quanto mais, né, na visão da constelação sistêmica, a gente sabe que quanto mais a gente quer se afastar, quanto mais a gente quer excluir algo ou alguém, mais conectado a gente fica com isso. Então, essa visão da constelação sistêmica com o renascimento, eu acho um casamento fantástico, principalmente na questão de visualizar isso de forma diferente, né? Então, é um ganho gigantesco quando eu consigo separar isso e entender que as minhas emoções não são ruins, não são negativas, né? Sem elas a gente não viveria. Então, quando eu enxergo isso de forma diferente, é fantástico. E aí, olha, eu acho fantástico. A ideia é minha. Essa é a minha primeira live que eu trago do Instagram para o YouTube. E uma das questões, Nilson, foi justamente o tempo, né? Porque aqui eu não preciso correr contra o tempo, né? Dos 60 minutos, né? Isso, né? E aí, olha, a Lourdes Ribeiro fez uma pergunta aqui. Eu vou começar respondendo e você completa, tá? Ela diz assim, tem número Tá de bom. versículos de sessão de renascimento? Eu, particularmente, Nilson, aqui, eu digo que tem um número mínimo,
eu só inicio um processo com, no mínimo, 3 sessões. Tá? No mínimo, 3 sessões. Quantas sessões vão ser em diante, aí eu não tenho como afirmar. É por aí, Nilson? É por aí, é por aí. E eu também coloco esse mínimo de 3 sessões, porém a gente sabe que muitas vezes na primeira sessão a coisa já acontece e tudo isso quando é um fato específico, quando é algo a ser trabalhado, né? Agora, quando é um tratamento em algo um pouco mais profundo, quando se trata, né, que precisa de um acompanhamento até mesmo, né, psicológico, de um profissional, de um psicólogo, onde você vai fazer um tratamento, sei lá, de depressão ou de síndrome do pânico, é claro que 3 sessões não são suficientes. E aí eu posso dizer que pode chegar até 10 sessões, porque até mesmo, né, o criador da técnica, o Leonardo Dior, ele diz que 10 sessões realmente é o suficiente para realmente a pessoa, para que aconteça realmente uma purificação, uma limpeza, um desbloqueio aí, né? Nós respiramos já mais do que 10 vezes, né? Mas, num tratamento, vou confessar para você, que eu nunca cheguei a 10. Muitas vezes, assim, com clientes, eu nunca cheguei a precisar e necessitar de 10 sessões. Como psicólogo, com meus pacientes, né, que já são da casa, digamos assim, eu trago ela como técnica. Então, vez ou outro, faço uma respirada, que a gente entra. Nossa, fantástico. Né, o que respirou, e a gente vai trabalhando. Né? E é isso que é muito legal, César, porque a gente, né, de uns anos para cá, nós estamos recebendo na formação, né, cada vez mais uma quantidade grande de pessoas da área da saúde. Que bom. Então, psicólogos, médicos, fisioterapeutas. Então, é muito legal essa abertura que as pessoas da saúde, né, assim como você, estão dando e se permitindo que esses métodos, essas técnicas possam ser algo a mais, né? Não que isso vá substituir, não. Por isso que a gente chama muitas vezes, né, de terapias integrativas, elas se integram com outras, nenhuma não vai excluir a outra, de jeito nenhum, e tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo, ninguém vai roubar lugar de ninguém. Isso. Então, Nilson, vamos finalizando. Daqui a pouco eu vou entrar em aula, né? Opa, top. Mais uma vez, Nilson, gratidão pela tua disponibilidade, bate-papo gostoso, né? Que a gente pôde aqui tirar dúvidas de pessoas que deixaram aqui anotados, algumas outras vão surgindo nesse bate-papo, tomar o nosso chazinho junto, né? Tá? Então, eu espero termos mais encontros assim. Sem dúvida, eu estou à disposição, né? Eu adoro realmente o que você falou. É algo muito gostoso. A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando, mas a gente, né? Você também tem compromissos. E quando quiser, é só chamar para a gente bater esse papo. Quem quiser deixar perguntas, mandar perguntas, né? Fica à vontade, tanto, né, no Instagram do Ibrari ou até mesmo no meu pessoal. Lembrando que o Nilson Bolgheroni é com GH, né? Bolgheroni. E aí estamos aí à disposição, sempre. Deixa eu anotar aqui, né? Eu vou deixar aqui. Tem o meu canal no YouTube que eu deixo também, outras lives que eu fiz, também estão lá registradas, Nilson Bolgheroni. Pronto, tá aqui, deixei aqui anotado aqui na tela para a turma. E aí, na próxima semana, nosso chá terapêutico, às quinta-feira, às 17 horas, e aí eu vou receber outro professor meu de coração, que é o Padre Domingos Cunha, né? Com ele eu conheci o Eneagrama, né? Só que a gente vai abordar outro tema, né? Nós vamos abordar a meditação cristã, né? Que legal. Então, a gente vai focar muito no tema meditação cristã, bem específico, né? Então, a gente vai poder entender um pouco da história dessa meditação, nós vamos falar um pouco dessa ideia de que cristão medita ou não, né? Que ainda tem isso. Medita, né? Medita. Eu tive um aluno padre na última turma. Oi? Eu tive um aluno padre na última turma. Eles estão entrando nesse caminho que eu estou achando fantástico. Muito bom. Ele é renascedor e ele tem a formação. Ele dá um curso de renascimento e eneagrama. Ele associa que show. Né? Que legal. E aí utiliza o eneagrama
nesse caminho de conhecer essa criança ferida, e o processo se dá através do renascimento. É fantástico. Que legal, que legal. Então, na próxima quinta, aqui também no YouTube. Então, adiciona lá, a gente marca o sinozinho para que a gente possa estar recebendo as notificações, né? E Nilson Bulgeroni, vai lá no Instagram, né? Do Nilson, também no Ibrari, né? Que aí todo dia, tô colocando a responsabilidade, né? Sempre Toda semana tem. relacionado a renascimento, tá bom? Gratidão a todos que estiveram conosco até hoje, até agora, né? Nilson, mais uma vez, beijo no seu coração. Gratidão, beijo. Gratidão. Até mais, gente. Até mais, até mais. Deixa eu finalizar.